Que a bendita graça do nosso Senhor seja a sua companheira diária, até porque quem vive sob a graça de Deus, sabe de onde veio, onde está e para onde vai. Vive com esperança, louvado seja o nome do Senhor. Quero compartilhar com você hoje um conselho do apóstolo Paulo. Está na carta aos Filipenses, capítulo 2, verso 3. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Repito, não façam nada por interesse pessoal. Numa outra versão está escrito assim, não façam nada por partidarismo. E ele segue dizendo, ou vaidade. Aí numa outra versão diz assim, ou vanglória, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Você percebe que interesse pessoal ou partidarismo, vaidade ou vanglória, estão em contraste com humildade. Eu gosto de dizer que humildade é a virtude que a pessoa perde quando se convence que a possui. Por isso, a humildade torna-se, apesar de uma virtude linda, muito rara, mas nós, filhos de Deus, precisamos buscá-la, precisamos vivê-la. Você sabe que a natureza pecaminosa tem a tendência de fazer as coisas sempre em benefício próprio. Nós vivemos como se o mundo girasse em torno do nosso umbigo, somos extremamente egocêntricos, mas quando nós falamos de humildade e amor fraternal, precisamos entender que pensar no outro é fruto da ação do Espírito Santo em nossa vida. A palavra partidarismo é definida como adesão cega a uma causa ou partido, enquanto que a palavra vanglória é um convencimento próprio, que nem sempre é fundamentado na realidade, mas na vantagem que nós queremos ter sobre os nossos semelhantes. Veja que vantagem mais glória, vanglória. Isso me faz sentir superior aos outros. O desafio dessa mensagem, desse conselho de Paulo, é fazer as coisas com humildade, sempre vendo primeiro o bem dos outros, vendo o outro superior a nós mesmos, porque em Cristo nós nos tornamos servos dos nossos semelhantes. Viver a vida como servo, sempre vendo os outros superiores, isso é uma ação espiritual que não está em nós mesmos, mas que é produzida sim pelo Espírito Santo. Isso é algo muito mais profundo do que um comportamento religioso justo. Para alcançar essa graça, Jesus precisa estar dominando o nosso coração, controlando a nossa vida. Partidarismo e vanglória são coisas que destroem a fé e o amor, colocando o nosso próprio eu acima dos outros e do próprio Deus. A verdadeira grandeza da humildade é quando nós colocamos o bem dos outros acima dos nossos próprios interesses. E isso é o que significa considerar os outros superiores a nós mesmos. Deus tenha misericórdia de nós. Tudo isso só é possível, como já disse e insisto, somente pela graça do Senhor. Mas que essa bendita graça inunde, envolva completamente a sua vida. Que imerso na graça, que vivendo sob a graça de Deus, você e eu, nós todos, tenhamos essa virtude da humildade. Creia, essa, repito, é uma virtude linda, apesar de muito rara, mas possível ter, quando o Senhor da glória está habitando em nós e nos ensinando a assim vivermos. Vamos orar? Louvamos-te, Senhor, por Jesus Cristo, nosso bendito Salvador, nosso exemplo supremo de humildade, disposição de servir e amar. Queremos ser semelhantes ao nosso Senhor, por isso, Pai, nós te pedimos, ajuda-nos, Senhor. Oramos nesse nome sublime, o nome de Cristo. Amém.